Batonzinho. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Área Nativa. Eu sou a Amanda. E eu sou o Léo. Yeah! Não entendi. Bem, no vídeo de hoje nós falaremos sobre The Promised Neverland. E aí, será que destruíram o anime, arruinaram o anime ou destruíram um mangá muito bom, né, que é The Promised Neverland? E aí, pessoal, o que vocês acham? Logo depois da vinheta. Pessoal, já não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, né, que ajuda bastante na divulgação. Verdade. Então vamos conversar sobre The Promised Neverland, né, que assim, teve um bafafá, pessoal falando que muitas pessoas ficaram decepcionadas com o anime, outras disseram que gostaram, mas vamos tentar compreender um pouquinho todas as nuances de The Promised Neverland e o anime mangá. Bom, pessoal, o vídeo vai ser dividido em duas partes, né, na primeira temporada e da segunda temporada. Para quem assistiu só a primeira temporada e quer saber a análise da primeira temporada, pode assistir tranquilo, né, e partir para a segunda, né. Verdade. Já quem não assistiu a segunda temporada e não quer spoiler, nós não vamos dar, né, nós vamos dividir certinho para vocês não receberem nenhum spoiler desnecessário. Então vamos lá, primeira temporada. 母と慕う彼女は親ではない。共に暮らす彼らは兄弟ではない。ここグレースフィールドハウスは Bom, todo mundo sabe que a primeira temporada de The Promised Neverland foi muito boa, né? Foi um estouro. Muitos consideravam como um anime revolucionário, né? Um anime que trouxe muitos elementos que você não vê em outros animes. Verdade. Foi bem diferentão, né? Até a sinopse dele, né? Porque são crianças que são deixadas em uma fazenda para alimentarem os demônios. Demônios. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Então, para quem acha que Sanji, Ban são gados, esse é o verdadeiro anime de gado. Vai tomar no c... essa piada aqui não. E são apenas criancinhas, né? Por isso que acredito que chocou tanto as pessoas de imaginarem que crianças estariam sendo criadas para se tornarem alimentos. Né? Já que no primeiro episódio já impacta bastante, que é o episódio da Connie, né? Que a Connie, ela acaba sendo levada pelos demônios e aparece aquela cena brutal logo no começo, onde o Norman e a Emma acabam vendo, né? Naquele primeiro episódio, você já tinha certeza, ou vai continuar assistindo ou não vai. Muita gente continua assistindo, porque tentar compreender o que estava acontecendo ali, por que uma criança tinha sido morta, que bicho era aquele que tinha aparecido, porque até o final eram crianças muito felizes num orfanato. Depois apareceu aquilo ali. Realmente, né? Aquele mistério deveria ser solucionado. É porque para as crianças ali, elas iam ser adotadas, né, por uma família, né? Quando na verdade elas iam ser alimentadas para demônios, né? Mas a primeira temporada ela traz um misticismo muito bom, um mistério muito bom. Ele te prende a cada episódio, a cada reviravolta que acontece. Então na primeira temporada tem muito isso, né? É bem legal. São 3 episódios que você fica apreensivo. Verdade. Todo episódio. E não é só no final do episódio, a cada parte, assim, cada plano que eles tramam, né? Afinal, eles descobrem, tem que se fugir de lá. Sim. E aí eles têm que fazer um plano, né? E tem os personagens principais, que são o Ray, o Norman e a Emma. A predominância de sentimentos, assim, em relação à primeira temporada é de tensão, existe um mistério muito grande, as crianças começaram a fazer um plano, né, e de pensar que eram só crianças, porém elas são crianças muito inteligentes, algo que vai ser explicado na segunda temporada, né, por que aquela fazenda é uma fazenda especial e tal, mas são crianças muito inteligentes e dentre todas as crianças, os três protagonistas, né, o Norman, o Ray e a Emma. Ray, que faz parte, pra quem não sabe, do Sasuke Verso, né? Que é um universo só do Sasuke. Que tem todo o anime, tem um. Verdade. Características iguaizinhas, né? Assim, menino de cabelo preto, meio, sabe, na dele, antissocial. É isso aí. Só que The Promised Neverland não trabalha só esses 3 personagens principais. Exatamente. Também trabalha outros personagens, como, por exemplo, o Dom e a Gilda, né? Que são outros 2 grandes personagens. Por exemplo, o Dom é o meu personagem favorito, The Promised Neverland, e ele não é um dos 3 principais. Verdade. Então a primeira temporada ela consegue trabalhar bem os personagens, trabalhar bem as características dele. E os vilões também. Isso, né? Eu já ia falar que os vilões de The Promised Neverland da primeira temporada são um show à parte. A Mama, toda vez que ela aparece, você fica com
sabe? Na mão. Verdade. Depois a irmã, né, que chega depois para ajudar a Mama, acrescenta na história também um receio muito grande, porque não é apenas agora um vilão, são duas pessoas que estão monitorando ali, e ela tem informações sobre o que está ocorrendo. E aí você já fica, caramba, ela tem informações e as crianças vão em busca dessas informações. E a aura que essas duas pessoas trazem para o anime, principalmente a Mama, é uma aura agonizante, porque cada parte que ela aparece ou que ela não aparece, você sente ela lá. Tem uma parte onde está o Dom e a Guilda fazendo o plano deles, né? Tentando seguir o plano deles, que toda vez você fica, caramba, a Mama vai pegar eles, a Mama vai chegar. Então a Mama, ela acaba trazendo essa aura pro anime, né? De apreensão, já que em muitos momentos ela não tá lá, mas você percebe que tem alguma coisa errada. E o anime te traz também exatamente esse fato deles serem pegos, do fato deles serem levados, né? Tanto que um personagem lá tá com uma data marcada para ser levado, né? Então você fica, caramba, o que vai acontecer? Será que eles vão conseguir? Tem toda essa apreensão, esse medo deles não conseguirem. E também do plano impossível, né? Que é tirar 30 e poucas crianças de uma fazenda, assim, crianças que eram bebês, né? Outras criancinhas e tudo, empreenderem fuga. Isso é um plano impossível que você fica a todo momento assim, caramba, será que vai acontecer? Você compreende o lado do Ray de não querer levar as crianças, e também compreende muito bem o lado da Emma, que é um lado fraternal. Ela não quer deixar que as crianças fiquem ali para se tornarem alimentos. E, cara, outra coisa que deixa o anime bem interessante é a trilha sonora. Nossa, é muito boa. Que deixa o anime um pouco com arte macabro, né? Principalmente quando toca aquela musiquinha, quando a Mama tá levando a Connie no primeiro episódio, toca ela, você tem um arzinho de terror, né? Então não é um anime pra criança, né? Não. Embora seja com crianças. Não é mesmo. Bom, pessoal, essa é a análise da primeira temporada, né? Falamos dos pontos positivos e pontos negativos que quase não tem na primeira temporada, né? Tanto que por isso que o anime foi tão bem recebido, teve um hype enorme, então e foi pedido a segunda temporada, e quando anunciaram foi um... Então a primeira temporada é muito bom e trouxe bastante leitores pro mangá, né? Verdade, eu mesma. Eu queria saber o que tinha acontecido de todo jeito. Falei, gente, pelo amor de Deus, elas conseguem fugir ou não conseguem fugir? E aí eu fui pro mangá. O mangá, nossa, eu gostei muito. Pelo menos até, acho que, porque a primeira temporada parou mais ou menos no capítulo 50 ou 60, alguma coisa assim. Então, depois teve bastante caminho. Ele já estava bem adiantado, o mangá. Bom, e aqui se você não assistiu a segunda temporada, você pode ir parando um pouquinho, né? Já deixa o seu like aqui embaixo, compartilha. Já se você assistiu a segunda temporada ou não se importa com alguns spoilers, né? Que vão ser lançados spoilers aqui, vamos tentar não lançar tantos, né? Mas vão ter alguns, por exemplo, da final da primeira temporada, né? Então já vai ter um spoiler desse finalzinho. Como nós dissemos, a segunda temporada ela foi bem criticada, né? Bastante criticada pelo seu andamento, pelas coisas que aconteceram, porque tinha tudo para ser uma segunda temporada de sucesso por causa da primeira temporada. Nossa, gente, a primeira temporada foi uma loucura, então... Eles tinham só manter o nível ali, né? A nossa expectativa era que a segunda também fosse muito boa, porém a gente se depara com... muitos erros mesmo. A primeira temporada tem 8.56 no Anime List, já a segunda temporada tem 5.38, se eu não me engano. É muita discrepância, né? Tipo assim, se o anime passa de 7, já significa que o anime não é tão bom. Imagina se você chegar a 5. Porque assim, um dos fatores que deixou a segunda temporada muito ruim foi porque muito rápido, correu muito. Assim, as crianças, logo depois que elas conseguiram fugir da fazenda, então, já tem o primeiro spoilerzinho. Elas conseguiram fugir da fazenda, né, através do plano da Emma e do Ray. Sim, quando você, lá no finalzinho da primeira temporada, que você não fazia ideia qual era realmente o plano da Emma, e você foi surpreendido, né, com cortes de orelha ali, um incêndio muito grande, e eles conseguiram fugir. Porém, deixaram algumas crianças ainda para trás, só que eram crianças de colo, então não tinha muito o que fazer. Porém, havia uma promessa de que nós voltaremos para buscar vocês. E aí a segunda temporada, ela parte daí, né, da fuga deles, aí eles conseguem chegar em um local. Então, cara, eles tinham um material original para fazer, e a segunda temporada eles não adaptam
alguns arcos, né? Nós vamos falar disso um pouco mais pra frente, mas agora nós vamos falar exatamente da segunda temporada. Ela foi fraca por vários motivos. Primeiro motivo, a história é muito corrida. Como a Amanda falou, eles cortaram muita coisa, puxaram muita coisa. E foram apenas 11 episódios. Pareceu simplesmente que o estúdio cagou pro anime, né? Tipo assim, não tava ligando. Vamos fazer a segunda temporada e acaba e é pronto. E é isso aí. Outro fator também que teve essa importância de deixar a segunda temporada não tão legal são os personagens. Eles não são bem trabalhados. Por exemplo, logo no início ali da segunda temporada, eles têm um encontro com a Mojuka e o Sonju. Eles são personagens, assim, que logo você percebe que são importantes, né? Eles trazem uma informação muito interessante, que é a de uma religião onde não era permitido, onde eles não comiam seres humanos. Só pra constar. Sonju e Mojuka são demônios que não comem crianças. Então eles são demônios, não comem crianças, e isso traz um espanto muito grande pra Emma e o Ray, né, que logo tem esse contato, conversam com eles, tentam entender o porquê disso, e eles explicam, só que é uma explicação bem por cima. E aí o Sonju, ele acaba falando que ele não come humanos, mas aquelas crianças, quando elas tiverem filhos, ele vai comer o filho delas. Só que, cara, para por aí. Não é mais explorado isso, não é explorada a religião deles, não é explorado nada, tanto que o anime é corrido. Então os personagens são mal explorados, não tem uma riqueza na construção deles, é jogado na sua cara e é isso aí. Pronto, você tem que aceitar e é isso. Né? Um outro ponto, como eu falei, da Mama, que ela é um vilão que tá ali na primeira temporada presente. É verdade. Que tá ali, mesmo quando ela não tá em tela, você sente medo por ela aparecer do nada, porque ela faz isso, né? Já na segunda temporada não tem um vilão específico. E cara, você saiu de uma fazenda, você vai para um mundo onde tem demônios. Só pensar nisso, você imagina, caramba, tem vários demônios por aí. Só que não é explorado isso. E não tem um grande vilão. Parece apenas essas crianças correndo de um lado pro outro, tentando fazer os planos dela, que na primeira temporada, como a gente falou, tinha bastante reviravolta. Na segunda, não tem reviravolta, tipo, quando a reviravolta acontece é uma ou outra. Isso me fez lembrar, por exemplo, quando eles fugiram da fazenda, houve toda uma comoção, né? Na primeira temporada, você viu que teve toda uma comoção da parte dos demônios, dos demônios que cuidavam dessas fazendas mais gourmet, dessas fazendas mais gourmet, e eles foram atrás, inicialmente, das crianças. Só que depois daquele momento, onde teve o contato deles com a Mojuka e o Sonju, não teve mais isso. Então, assim, os inimigos que deveriam, né, continuar, porque, assim, eles eram uma... Mojuka tem esse... Mojuka, o colégio. Eu falei Mojuka também no início, né? Gente, corrigindo, se eu falei agora Mojuka, e eu acho que talvez eu também tenha falado antes Mojuka, mas é Mojica. Mujica? É Mojica. Mojuka é um colégio aqui de Porto Velho. Enfim, então logo depois que eles têm esse contato com esses dois demônios que não se alimentam de seres humanos, parece que não tem mais ninguém correndo atrás deles, assim, né, de forma direta. Claro, eles são ali, estão na cadeia alimentar dos demônios. Mas é só isso que nos apresenta o anime, a segunda temporada. Como a Amanda falou, eles falam, dando uma promessa de que vão voltar. Então, tipo assim, do nada, no 10º ou no 9º episódio, eles decidem, vamos voltar. Simples assim. Eles não falam, não tem uma coisa, não, a gente tem que fazer uma coisa. O que é essa coisa? Voltar para salvar as crianças. Mas, cara, por que vocês fizeram até agora? Né? Que tempo passou? Então, a segunda temporada é, tipo, muito ruim. Não tem esse negócio, é mais ou menos. Não, é ruim. Provavelmente isso aí foi só mesmo pra fechar o anime, não deixar aquele negócio lá, né? Fizeram uma promessa e vamos esquecer disso. Então, tipo, para as pessoas que não assistiram, para as pessoas que não leram o mangá, o anime é ruim. Para as pessoas que leram o mangá, o anime é péssimo, né? Pra você ver, porque a trilha sonora é inexistente, você não sente a trilha sonora presente no anime, e você fala assim, mas e o mangá? O mangá acrescentaria alguma coisa? Já que vocês falaram que eles cortaram e acrescentaram coisas aleatórias que poderiam ter botado no mangá? Sim, o mangá poderia ter mudado a segunda temporada inteira. Inclusive, a segunda temporada poderia ser apenas um arco lá do mangá, que ele é um arco muito bom, gente. É o arco do Gold Pound, né? Gold Pound. Ele é um pouquinho depois, né, da fuga ali da fazenda. Eles passam por algumas coisas, encontram um bunker, que o bunker ele foi trazido na segunda temporada. Porém, não da mesma forma do mangá. Ali existia uma pessoa, um adulto, que já foi também de uma fazenda. Então já teve uma fuga antes de crianças também. Porém, abordado ali no mangá,
esse adulto, inclusive a forma como ele trata as crianças, como é a relação deles, que assim, ele não confia em ninguém, é uma pessoa assim que aprendeu a lidar com as coisas sozinho depois da morte das outras crianças. E simplesmente cortaram ele do anime, né? Nem mencionaram. Ele é importante, gente. Naquele momento. O arco de Code Pound, eles acabam sendo capturados e vão para um local onde eles são caçados pelos demônios, né? E nesse arco tem uma pessoa que poderia ter trazido o mesmo ar que a Mama trouxe, né? Verdade. Que é o Lewis. Ele é o vilão naquele momento ali, naquele arco. E é um baita vilão. Mas só pra vocês compreenderem um pouquinho, esse arco, ele é basicamente um clube de caça onde tem muitas pessoas nobres da sociedade dos demônios. E o Lewis é um deles. Porém, as crianças, quando são jogadas, elas caem lá, né, por engano, porque elas estão em busca do paradeiro ali de outro local, do Minerva. Então elas acabam caindo lá e começam a ser caçadas, né? Porque elas são alimentos para eles. Porém, volta aquela questão de diversão, né? De procurar, de buscar alimento, mas também a diversão. E eles fazem isso. E faria uma coisa que não foi feita num anime, que é explorar o mundo dos demônios, né? Verdade. Explorar o que esse mundo tem diferente do nosso, já que não é um mundo igual ao nosso, é um mundo demônios. E traria outro ponto que faltou na segunda temporada, que é a apreensão, o medo de um personagem importante morrer, que não tem na segunda temporada e que traria, já que é uma caça a humanos. Por exemplo, no final do arco, existe uma luta muito ferrenha entre as crianças ali e o Lewis, que ele... não pode dar spoiler, que ele vai ser o último nobre vivo tentando matar as crianças, só que ele é muito forte mesmo e inteligentíssimo. Então existe uma luta muito ferrenha com eles e você acha assim que, caramba, alguém vai morrer, e quase morre mesmo. E, cara, deu no que deu, né? Um anime extremamente decepcionante, arruinaram o anime, né? O anime que é muito bom, conseguiram terminar ele de uma forma tosca. Então, pessoal, por outros motivos, né, que a gente não conseguiu abordar tudo aqui, que The Promised Neverland foi, sim, uma decepção, foi um anime ruim, e deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam do anime. Pra quem assistiu, se assistiram, né, a segunda temporada, nos falem o que vocês acharam. Com certeza, né, vão ter pessoas que gostaram, mas, de certa forma, se você fazer uma análise mais profunda mesmo, deixou a desejar. Ruim, né? Deixou a desejar muito. Então já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha e comente aqui embaixo outros animes que também tiveram um final decepcionante, que tem vários por aí. Inclusive a gente pode fazer uma lista, né? Um top 5 aí de animes com finais ruins. Ou temporadas ruins. É isso aí, pessoal. Valeu, falou.